Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado, engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para sempre seja louvado, adorado, glorificado por mim, por você, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui nesse domingo abençoado e vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mas um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando para a glória de Deus em Levítico, no seu capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Levítico também é um livro que Moisés, ele escreveu. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serem glorificados diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amém? Nós vemos aqui Nadab e Abiú, filhos de Arão. Aleluia. Arão, juntamente com seus filhos, foi escolhido pelo Senhor para ser sacerdote do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o sacerdote, ele tem ali umas responsabilidades que precisam ser cumpridas. Sacerdote, ele é exemplo. Ele precisa estar dando exemplo para o povo de Deus. Aleluia. Primeiramente, ele precisa ser o exemplo. O sacerdote, ele é o espelho, onde o povo vai olhar para ele e vai se espelhar. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que Nadab e Abiú, ou seja, os filhos de Arão também, foram ali escolhidos por Deus, juntamente com o pai, para estar sendo sacerdote. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui também que Nadab e Abiú, eles agiram irresponsavelmente. Eles foram irresponsáveis. Aleluia. Eles deveriam manter o fogo aceso. Aleluia. Mas eles pegaram ali, na sua irresponsabilidade, na sua ignorância ali, os filhos pegaram um fogo estranho. Aleluia, glória a Deus. Pegaram um fogo estranho para acender, aleluia, para acender ali no templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um com o seu incensário, eles pegaram o seu incensário, puseram no incensário, cada um deles tinha um incensário. E eles pegaram o incensário e puseram no incensário fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Aleluia. O Senhor, ele está no santuário. Aleluia, glória a Deus. Ele está no santuário, ele está no templo. Aleluia, glória a Deus. E perante a face dele,
Abiú e Nadab levaram um fogo estranho. Aleluia. Um fogo contaminado. Aleluia. Pelo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Um fogo que não vinha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E apresentaram esse fogo perante a face do Senhor. O Senhor viu. Aleluia. Glória a Deus. E que lhe não ordenara, era um fogo, era uma hora, era um momento errado, não era no tempo. Aleluia, glória a Deus. Não era tempo de acender. Aleluia. Não era tempo de acender, não era tempo de levar esse fogo perante a face do Senhor. As coisas de Deus é feita com ordem, as coisas de Deus é feita com decência. Aleluia, glória a Deus. Então não era hora, não era tempo. Aleluia, glória a Deus. Não era o momento. Aleluia, glória a Deus. E eles então pegaram ali os seus incensários, acenderam lá fora um fogo estranho e levaram perante a face do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Acenderam perante a face do Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor. Aleluia. E os consumiu. No exato momento em que eles levaram os seus incensários acesos com fogo estranho e apresentaram perante a face do Senhor, aleluia, acendeu fogo diante do Senhor e aquele fogo voltaram neles e consumiram ele e eles morreram na hora, de imediato. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Depois Moisés chegou até Arão e disse: isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão, ele se calou. Depois de ouvir essas palavras de Moisés, aleluia, ele se calou. Ele não tinha mais palavra, ele não tinha mais argumento. Os filhos deles foram imprudentes, agiram com imprudência, agiram com falta de responsabilidade, aleluia, diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E olha só o tanto que é forte, capítulo 10, capítulo 10 de Levítico, versículo 3, a parte B, diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Nós chegamos diante do Senhor todos os dias. Aleluia. E como que nós temos chegado diante do Senhor? Como que nós temos nos apresentados ao Senhor? Como que nós temos nos apresentado ao Senhor? Como que nós temos chegado diante do Senhor? Aleluia. É preciso chegar diante do Senhor com santidade. Aleluia, glória a Deus. É preciso ser santo, como Deus também, Ele é santo. O que nós temos oferecido ao Senhor? Que tipo de fogo nós temos oferecido ao Senhor? Aleluia. Tem que ser um fogo santo. Não pode ser um fogo estranho. Aleluia. Tem fogo estranho se apresentando diante do Senhor.
Aleluia. E isso é sério, nós não queremos perder a nossa vida, ou seja, a nossa vida com Cristo, a nossa salvação. Aleluia. Nós precisamos chegar diante do Senhor em santidade, nos apresentar diante do Senhor em santidade. Aleluia, glória a Deus. Os filhos de Arão estavam servindo a Deus, aleluia, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aleluia, glória a Deus. Fazia de qualquer maneira, fazia de qualquer jeito, oferecia holocaustos ao Senhor, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos, maná do céu de hoje, pão quentinho. Aleluia, Deus falando conosco. Eu e você, nós somos o sacerdote da nossa casa. Por quê? Porque nós buscamos a presença do Senhor. Nós nos apresentamos perante a face do Senhor. Nós somos o sacerdote. O sacerdote, ele se apresenta perante a face do Senhor para fazer expiação do pecado do povo. Aleluia, glória a Deus. Para fazer expiação do pecado do povo, eles então se apresentavam perante a face do Senhor. Mas o sacerdote não poderia, e não pode até hoje, se apresentar perante a face do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem ordem, sem decência, embriagados pelo pecado. Aleluia. Nadab e Abiú se embriagaram com o vinho. Aleluia. E se apresentaram perante o Senhor. Aleluia. Na hora errada. Ou seja, não era o momento certo, não era a hora certa. Tinha o momento e a hora ali de acender o candelabro. Tinha o momento e a hora de acender. Aleluia. O candelabro, ele precisava ficar aceso. O tempo inteiro ali precisava ficar aceso. Mas tinha um momento de ir lá acender. Nadab e Abiú tinha essa missão de manter aceso. Aleluia! Mas ali eles queriam fazer do jeito dele, da maneira dele, da forma deles, na hora deles. Aleluia, glória a Deus. E nós somos também o sacerdote da nossa casa, nós somos o sacerdote do Senhor. Por quê? Porque nós nos apresentamos perante a face do Senhor, eu e você. Mas nós precisamos ter, aleluia, esse cuidado. Aleluia. Nós devemos ter esse cuidado de fazer a obra do Senhor, de fazer as coisas do Senhor, para o Senhor que Ele colocou na nossa mão. Porque Deus colocou obra na minha mão para me fazer, Deus colocou obra na sua mão para você fazer. Aleluia! Cantará, surimiandarai. E nós devemos nos santificar. Nós devemos nos santificar. Aleluia! Para estar fazendo a obra do Senhor com santificação, com ordem, com decência. Na hora do Senhor, no tempo do Senhor que Ele ordenou, com alegria, com reverência, com temor a Deus. Nadab e Abiú, aleluia, não tinha temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem tem temor a Deus, obedece à ordem de Deus. Nós vemos aqui em Levítico capítulo 10, versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Cada um de nós temos um incensário nas mãos. Foi Deus que colocou o incensário nas nossas mãos.
Aleluia, glória a Deus. E cada um de nós temos um incensário. Tomaram o incensário e puseram nele fogo. Aleluia. E sobre este incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Cada um de nós temos um incensário. Quando Deus, ele tem um chamado na minha vida, ele tem um chamado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos atender o chamado do Senhor para a nossa vida. Ele então nos entrega um incensário nas nossas mãos. Aleluia! E nesse incensário, nós colocamos fogo. Aleluia, nesse incensário. Para nos apresentar perante a face do Senhor. Mas esse fogo não pode ser um fogo estranho. Aleluia, glória a Deus. Esse fogo, aleluia, tem que ser o fogo do Espírito Santo de Deus. Tem que ter a presença de Deus nesse fogo. Aleluia, ará, surimiandaramanai. Esse fogo tem que ser o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem habitado em você. Aleluia. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Você tem aceitado a presença do Espírito Santo de Deus? Porque nós vamos nos apresentar perante o Senhor com o Espírito Santo de Deus. Esse fogo é o Espírito Santo de Deus. Nesse fogo tem que ter temor. Nesse fogo tem que ter santidade. Aleluia! Nesse fogo tem que ter referência. Aleluia, ará, surimiandaramanai. Nesse fogo tem que ter amor pela obra. Amor, tem que ter alegria, não pode ter murmuração. Não pode ter reclamação. Aleluia, não pode ter soberba. Aleluia, ará. Não pode ter ignorância nesse fogo. Aleluia, senão se torna um fogo estranho. Aleluia, glória a Deus. Não pode ter contaminação nesse fogo. E o fogo que Nadab e Abiú pegaram para acender o incensário deles, aleluia, era um fogo estranho, um fogo sujo, um fogo cheio de pecado, um fogo contaminado. E se apresentaram perante a face do Senhor, aleluia, na hora errada, no momento errado, porque tudo tem a hora, tudo tem o seu tempo. Aleluia, glória a Deus. Eles se apresentaram no tempo deles, na hora deles e fizeram do jeito dele. Não foi como Deus ordenou. Vamos ouvir e atender as ordenanças do Senhor. E assim nós vamos ser abençoados por Deus. O Senhor vai receber a nossa adoração. Ele vai nos receber na presença dele. E ele vai receber também a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia! O fogo, aleluia, precisa estar aceso constantemente sobre o altar. E o altar sou eu, o altar é você. Se santifica, tenha temor a Deus. Aleluia, para apresentar perante a face do Senhor. Aleluia, o seu serviço a Deus. Aleluia, não apresente de qualquer maneira, porque senão tem sacerdote que vai morrer consumido. Deus vai matar sacerdote consumido pelo fogo, pelo próprio fogo estranho que ele oferecer a Deus. Você, sacerdote, está oferecendo fogo estranho ao Senhor. Perante a face do Senhor, você tem se apresentado com fogo estranho. E que esse fogo estranho que você tem se apresentado perante a face do Senhor, você vai morrer consumido por esse fogo estranho que você mesmo ofereceu ao Senhor. Porque o Senhor, ele não recebe, ele não aceita oferta, fogo estranho, ele não
aceita, ele não recebe. Amém? Glória a Deus. Maná do céu de hoje, ele é forte, mas é preciso. Porque a sua alma, ela é preciosa para o Senhor. E ele não quer perder a sua alma. Aleluia. Por isso, se conserta perante a face do Senhor. Se conserta. Aleluia. Se reverencie. Se santifique. Tenha temor a Deus. Ao chegar perante a face do Senhor. Aleluia. Cantará, Manai. E assim você não será consumido. Você será recebido pelo Senhor para a glória de Deus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naquele que se cheguem a mim. E serei glorificado diante todo o povo. Amém? O Senhor é santo, importa que nós também sejamos santos perante Ele. Hoje é domingo, guarda essa palavra no seu coração. Medita, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Procura o templo mais próximo da sua casa, vai adorar o Senhor em santidade, com temor, com reverência, com amor, com alegria. Assim também você vai receber combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Jesus Cristo te ama.